Essa é Jane, uma estudante de medicina que tem dificuldade para dormir porque tem toque, o que faz ela verificar a fechadura da casa várias vezes à noite. Ela também possui uma rotina, onde ela estuda até as 2 da madrugada e vai ao supermercado às 3. Por causa disso, ela se inscreveu para uma entrevista com a professora Nisha, que fala sobre insônia. Durante a conversa, Nisha diz que os efeitos da falta de sono são vários e muito comuns, mas nos casos mais extremos as pessoas sofrem alucinações que podem gerar sérios problemas. Depois disso, vemos que Jane se prepara para um novo dia de aulas. Mas dessa vez, ela informa sua professora que vai ter que parar de estudar medicina, já que ela não está conseguindo pagar a universidade. Sua professora tenta fazer ela mudar de ideia e recomenda que ela se inscreva em um estudo de uma empresa farmacêutica alemã, onde eles pagam muito dinheiro. Jane aceita a proposta e vai até a empresa chamada Deep para saber mais sobre o projeto. A única real preocupação dela é basicamente para saber quanto eles pagarão. No início, eles dão as informações básicas sobre o programa. O programa é feito em 3 níveis. O objetivo é não dormir por alguns dias para que seu corpo gere serotonina. Quando termina o vídeo explicativo, um homem entra e termina de explicar a importância da serotonina. Ele diz que se ela aceitar entrar no estudo, não poderá dizer a ninguém. Bom, como ela precisa de dinheiro, ela aceita. Depois disso, ela vai com o homem para outra sala, onde ele injeta um microchip atrás do seu pescoço, e também dá um relógio que mostra seu nível de serotonina, e diz que se ela atingir 100%, ela tem que voltar para que seu chip seja retirado. Ela concorda com tudo, mas quando está prestes a sair, ele fala que esqueceu de mencionar um pequenino detalhe. Acontece que se ela dormir por 60 segundos, o chip vai fazer seu coração parar. Ele diz para ela não se preocupar, porque o relógio vai acordá-la antes de chegar em 60 segundos. Ela volta para casa e começa seu primeiro dia sem dormir. Sendo claramente a primeira noite, é bastante fácil, porque ela já está acostumada a não dormir por pelo menos uns 3 dias. Então, ela faz sua rotina habitual e começa a estudar. Mas quando ela vai para se certificar de que sua avó e tudo mais está em ordem, ela vê que a velhinha está no chão, e embora ela esteja preocupada, acontece que ela estava apenas procurando algo debaixo da cama. Depois de ajudá-la e conversar por um tempo, ela vê que sua irmã chamada June chega em um carro de um estranho. Mas quando Jane vai perguntar a ela com quem ela chegou, a menina não responde. Ela briga com a garota e acaba quebrando seu celular. Ela começa seu segundo dia na universidade. Enquanto ela está almoçando na universidade, um garoto chamado Win se aproxima dela. Win é viciado em festas e se aproxima dela porque ele também está participando do experimento. Lá ele diz que eles não são os únicos, já que os outros estudantes estão com o mesmo relógio do Deep. Um deles é Sin, uma influenciadora que foi forçada por sua família a estudar medicina, e por causa do estresse que isso gera nela, ela não consegue dormir bem. E por último, Peach, um gamer que segue os influenciadores em todos os lugares que eles vão. Eles acabam todos na mesma mesa, e aparentemente o único que tem medo de morrer é Peach. Mas com calma eles chegam à conclusão que vão se ajudar para alcançar o 100% de serotonina, e para isso, todos eles trocam contatos. Eles rapidamente alcançam os objetivos e ganham seu primeiro grande prêmio. E para comemorar sua conquista, eles fazem uma reunião. Mas sim, desde que ela está na experiência, ela sente como se alguém estivesse a seguindo. Jane muda de assunto rapidamente e pergunta se eles vão se inscrever para o nível 2. Claramente, para todos eles, a experiência é uma maneira de conseguir dinheiro fácil, e todos estão animados para o próximo nível. Eles acham que se continuarem ajudando uns aos outros, será muito fácil. Logo, brindam felizes com sua amizade. Mas Jane tem que continuar sua rotina, então ela vai para casa e no final os outros também. Depois disso, com o bom dinheiro que conseguiu, Jane decide comprar um celular novo para sua irmã, tentando reatar seu relacionamento e pedir desculpas por quebrar o anterior. Mas ela não é a única com problemas familiares, já que o Win parece não se dar muito bem com seu pai. Depois disso, vemos que todos eles voltam ao Deep para descobrir como é o nível. O homem diz que para esse nível, eles têm que ficar acordados por 5 dias. Mas em troca eles serão pagos 5 vezes mais do que antes. No início, os rapazes hesitam em se inscrever, mas o homem acaba convencendo-os a fazer isso por conta do dinheiro. Tudo vai bem até o 3º dia, até que Peach adormece por alguns segundos, e Win começa a ter alucinações sobre um de seus companheiros, que estava insultando sua mãe por ela ter tirado a própria vida. Por outro lado, Jane tem complicações, mas não é nada sério, até que durante suas aulas ela começa a ter alucinações. Ela vê sua avó morta. Todos se reúnem novamente, porque eles aparentemente estão fartos da experiência, mas eles não podem parar. Então Jane percebe que Win tem a maior porcentagem de serotonina, então eles aceitam serem guiados por ele, para que os níveis de serotonina de todos subam. Então, ele prepara uma festa na casa de Peach. Todos estão se divertindo, e o plano parece funcionar. Por isso Jane pede a sua irmã para cuidar da sua avó à noite, para que ela possa ficar lá.
Eles se cansam e começam a conversar. Ele inicia perguntando sobre seus pais, mas ela começa a se lembrar de uma notícia de um assassinato. Imediatamente, Win tira ela do pensamento e segue falando normalmente. Ele conta que sua mãe morreu. Eles vão para o próximo plano, misturar alguns comprimidos de origem duvidosa com coquetéis. Ele promete a eles que se eles tomarem, nunca adormecerão. No início, ela não tem certeza, sendo inteligente e a melhor da classe, ela sabe que não é uma boa ideia fazer isso. Mas ela acaba aceitando, quando vê que Win toma. E depois de um tempo, os efeitos começam a surgir. E eles continuam a se divertir, dançando. Tava demorando, mas chegou. Em um momento, Jane beija Win, mas depois ela não consegue se lembrar de nada e tudo parece funcionar perfeitamente. Até que Sin quer ir ao banheiro. Ela entra e vê muitas propagandas que ela fez e centenas de fotos dela. Então ela percebe que foi ele quem a seguiu o tempo todo e por causa do choque ela acaba desmaiando. Peach a encontra e os outros aparecem atrás dele. O problema é que eles não conseguem acordá-la. E ela também não está respirando. O tempo já está acabando. Eles tentam fazer uma reanimação, mas parece que nada funciona. Com sorte, no último segundo eles conseguem acordá-la. Agora eles acham que foram longe demais e não aceitam o nível 3. Eles terminam com isso. Todos voltam para suas vidas normais e Peach tenta pedir desculpas a Sin. Então ela rejeita sua oferta de permanecer como amigo. Por outro lado, Win pede Jane em namoro e também é rejeitado. Porque ela só quer estar com sua família e por causa das notas baixas ela tem que se concentrar nos estudos, mais do que nunca. No outro dia estava tudo normal, apenas um dia comum. Jane estava chegando na universidade, quando vê uma multidão ao redor de uma ambulância. Igual a alucinação que ela teve. Acontece que um estudante morreu. E quando ela se aproxima para ver, ela enxerga em seu pulso o relógio do Jeep. E para piorar a situação, naquela mesma noite, quando Jane vai como sempre ver sua avó, ela não responde. Então, ela leva sua avó ao hospital. Lá, eles dizem que ela tem uma doença e tem que operar imediatamente. Mas como eles não têm dinheiro, eles não poderão fazer a cirurgia. Mas sua irmã tinha um envelope cheio de dinheiro na sua bolsa, pois ela também participou do Jeep. Jane fala que é perigoso, e ela não deveria fazer isso de novo. Mas sua irmã apenas fica brava e sai. Jane não é a única com problemas, porque Win teve uma discussão com seu pai. Ele diz que se seu pai não tivesse sido tão covarde, sua mãe ainda estaria viva. Depois disso, vemos que Jane volta para sua casa para ver June, mas ela não a encontra em lugar nenhum. Então ela vai ao laboratório do Jeep e encontra o cara e sua irmã. Porém, ela já chegou tarde demais. Já tinham colocado um novo chip nela. O homem lhe diz que não é nada pessoal, mas ele só vai tirar o chip de sua irmã se ela trouxer seus amigos e completarem o nível 3. Jane pede ajuda a seu grupo. Sim, não acha justo que todos se estejam arriscando suas vidas para salvar sua irmã. Win diz que ela deve sua vida a Jane, logo decidem ajudar. As duas voltam ao hospital para ver sua avó, e June pede perdão por fazer as coisas sem pensar. Porém, Jane sabe que se tiver o dinheiro, tudo vai dar certo. Por outro lado, Peach e Sin perceberam que mesmo estando juntos há apenas uma semana, seus novos amigos valem a pena a ponto de arriscar suas vidas. Por isso que no dia seguinte eles vão ao laboratório para passar o último, o nível 3. Eles elaboram um plano e precisam da ajuda de sua professora. Ela se encarrega de injetá-los com uma substância que os mantém acordados e energéticos, além de deixá-los ficar no antigo laboratório de seu pai. No primeiro e segundo dia, eles passam normalmente. Cada um continua fazendo as coisas que costumam fazer. O maior desafio é ficar acordado. Peach começa a ter alucinações, ouvindo ruídos de disparos de um jogo, e também se vê saltando de um prédio. Sin começa a ver um monte de bolhas saindo da sua cara. Jane escuta novamente a notícia sobre o assassinato de seus pais e vê sua irmã morta no chão. Mas graças à sua própria irmã, ela consegue sair dessas ilusões. Embora Peach ainda acredite que tem algo errado com seu rosto e com tudo isso, então ela quer sair. Win para ela, mas não adianta, e ela diz que é tudo culpa dele, e que se ele continuar fazendo o que Jane diz, mesmo assim ela nunca vai amá-lo. Isso deixa ele boladão. Ele começa a xingar ela e também Peach está tentando acalmá-lo. Mas de repente eles começam a brigar. Jane não sabe o que fazer, então ela decide ligar para a professora no interfone, mas o problema é que ela não responde. Então ela sai para procurá-la. Quando ela sai, ela encontra uma sala vazia, onde mostra que havia várias câmeras observando-os o tempo todo. Ela vê papéis do programa Jeep. Achou até um contrato de um ator para ser a face visível de tudo. Além disso, foi ela quem recomendou que eles se inscrevessem. Naquele momento, Nisha aparece. Jane sai correndo. Ela volta para a sala com todos os outros e diz que a professora estava por trás de tudo. Eles tentam chamar a polícia, mas não tem sinal. E quando ela tenta sair, a porta simplesmente não abre. Eles já estão há uma semana trancados.
Eles quebram todas as câmeras de segurança. O primeiro a adormecer é Win, e quando passam 60 segundos, ela abre a porta para remover seu corpo e tirar o chip. Quando ela está se concentrando no microchip, Win dá uma pancada nela. Nesse momento, os outros chegam e explicam que encontraram um remédio com a qual fingiram uma parada cardíaca. Eles perguntam por que ela fez tudo isso, e a professora mostra, ali mesmo, atrás de uma cortina, que está o amor da sua vida. Um homem que provou uma insônia prolongada. Isso levou a ter alucinações que o fizeram saltar de um prédio. Ele sobreviveu, mas essa aventura o deixou em coma. Ela descobriu que se desse serotonina para ele poderia voltar à vida. Mas ela precisava de vários humanos, porque somente ela não seria suficiente. A professora está encurralada, mas eles cometem um erro típico de dizer em voz alta seus planos de chamar a polícia. O que faz com que a professora consiga pegar uma seringa e injetar uma substância que derrube Jane. Como todos são estudantes de medicina em um hospital, eles têm uma mínima noção do que se fazer. Porém, nada funciona, até que sua irmã dá um porradão em seu peito. A professora é presa, e o chip é retirado de todos os alunos que concordaram em participar da experiência. Isso tudo foi uma motivação para começarem a desfrutar o máximo de suas vidas. Sim, deixou a medicina para se dedicar ao que gosta de fazer. Win fez as pazes com seu pai, e as irmãs estão mais próximas do que nunca. Até parece que Jane e Win estão ficando cada vez mais próximos, mas no final eles conservam sua amizade, já que isso é o mais importante. O nome do filme é Deep. Aproveite